Irmão, o que eu quero compartilhar nessa manhã é a base do evangelho que a gente crê. O que nos mantém de pé, o que nos faz crer que não importa o que se levanta contra nós, nós passaremos por tudo isso. É por um motivo: Jesus venceu a própria morte. É como se fosse o último limite, o último patamar, o último grande desafio. Então, quando Jesus vence a morte, Ele está ressignificando para nós qual é o nosso limite. Irmão, se nem a morte pode pará-lo, quem pode parar você? Se nem a morte pode detê-lo, quem pode deter você? Essa declaração que a gente faz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ela só faz sentido porque nem a morte, que era o último inimigo a ser vencido, conseguiu pará-lo. Então eu quero liberar isso sobre você. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus e declarar: diga, a morte não parou Jesus. Diga, não vai me parar também. Diga, o inferno não deteve Jesus. Diga, não vai me deter também, porque maior é o que está em mim do que tudo que se levanta ao meu redor. E as batalhas que eu venço a partir de hoje, diga, já foram vencidas naquela cruz. Irmão, a certeza que nós temos da vitória é porque a vitória não é um resultado que vai vir. A vitória que nós temos pelo sangue de Jesus é um resultado que já veio. Nós já somos mais do que vencedores. Nós já somos vitoriosos. A palavra está falando a respeito de uma vitória que vai vir no futuro, mas fala a respeito de uma luta que já foi travada no passado. E é por isso que é tão difícil a gente conseguir entender o que significa confiar, mesmo em tempos difíceis. Irmão, olha para mim, só consegue confiar quem aprende a passear na eternidade. Só consegue confiar quem aprende a passear na eternidade. Porque eu preciso descansar no presente, confiando na vitória do futuro, sabendo que tudo isso existe por uma garantia que Deus já estabeleceu no passado. E é difícil para a gente olhar para 2021 e falar, vai dar tudo certo. Se a gente olhar para o presente e tentar enxergar uma esperança no futuro. Pastor, não vai dar tudo certo. Olha para mim, irmão, não se distrai não, pelo amor de Deus. Pastor, não vai dar tudo certo. O mundo mudou, algumas relações mudaram, muita coisa está invertida. As economias nem sentiram ainda o impacto da crise. Irmão, você está olhando com um olhar natural. E se a tua expectativa buscar no natural uma esperança para o futuro, a cada geração a gente ia se sentir mais frustrado. Porque no início do século teve o crack de 29, depois teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Irmão, a gente vê em todo o tempo, em cada década, parece que uma nova explosão acontece. Já foi a gripe espanhola, já foi a Guerra Fria. A Guerra Fria, os historiadores dizem que era um cenário em que a paz era impossível e a guerra inevitável. Não sei se você sabe, mas a gente está num lugar aqui que durante a Guerra Fria era um dos lugares que eram mais propícios a serem completamente dizimados. Mísseis nucleares aqui na Baía dos Porcos, se eu não me engano, em Cuba. União Soviética, Estados Unidos. O que você quer dizer com isso, André? O que eu quero dizer é que toda estação enfrenta momentos difíceis. Toda estação enfrenta momentos de crise. Então não está mais difícil agora do que era antes, e não vai ficar mais difícil depois do que está agora, porque em todo tempo sempre há uma crise que tenta roubar a nossa alegria. Mas eu quero te lembrar que a tua alegria não vem do tempo, a tua alegria vem daquele que passeia na eternidade. A nossa alegria não pode ser temporal, porque o nosso Deus é um Deus atemporal. A gente já falou sobre isso aqui na sexta-feira. Irmão, Ele não é aquele que nasceu na eternidade. Jesus é aquele que pariu a eternidade. Isaías 9:6, a palavra declara: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olha para mim, irmão, a palavra não declara que existe em Jesus uma filiação com a eternidade. A palavra declara que existe em Jesus uma paternidade sobre a eternidade. Então aquele que gerou a eternidade passeia nela. Aquele que gerou a eternidade se move nela. Aquele que gerou a eternidade se diverte nela. Eu creio que existem algumas coisas que a gente acha que são o final da nossa história, e Deus, por conhecer a eternidade, em alguns momentos, eu vou botar aqui isso entre aspas e com uma liberdade quase que poética, ok? Ele acha graça de alguma das crises que a gente acha que são o final da nossa história.
Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que livrou homens de uma fornalha que estava tão aquecida que os soldados que foram lançar os homens ali dentro foram queimados. Irmão, esse mesmo Deus tira esses homens de lá sem que houvesse sobre eles fuligem ou cheiro de fogo. Não é só um Deus que nos livra da fornalha, é um Deus que passeia com a gente dentro dela, é um Deus que dança no fogo sem se queimar. E por que eu estou falando sobre isso? Porque falamos da ressurreição, mas não pode ser algo subjetivo do tipo, a gente crê que Jesus ressuscitou. Não, a gente tem que trazer isso que aconteceu no passado para a nossa realidade diária, irmão. O Deus que ressurgiu dos mortos é o Deus que habita em mim. Então não há nada morto que não possa ressuscitar. Não há nada que tente me parar, que Jesus não possa vencer. Por quê? Porque habita em mim o mesmo poder de ressurreição que chamou ele da morte. Mataram meu amigo, mas o Espírito desceu e chamou o meu amado da morte. E agora o sol brilha mais forte. Tentaram apagar a luz dos homens, e aí o que Deus fez foi dividi-la entre cada um de nós. A luz que tentaram apagar agora brilha dentro de cada um de nós, irmão. Existem pontos de luz espalhados por Miami, pelas nações, brilhando exatamente agora. Por quê? Porque a fonte da luz se dissipou por alguns dias para que ela pudesse permanecer na eternidade dentro de cada um de nós. Tentaram apagar, mas não dá para apagar, irmão. Ele é imparável, ele é ilimitado. Ele é inquebrável, indestrutível, indomesticável. Para qualquer característica que se possa utilizar, ele vai colocar um i na frente. Porque, irmão, não há nada capaz de dobrar aquele que criou o jogo. Irmão, não dá para vencer aquele que criou o jogo. Então, se a vida é um jogo, a gente tem que aprender a jogar. A gente é filho. Obrigado, irmão, obrigado. Fez sentido para alguém? Pega essa chave. Nós somos filhos daquele que pariu a eternidade. E a gente está preocupado com um ano dentro de um calendário. Vamos ser sinceros, um ano dentro de um calendário está fazendo pessoas desacreditarem da fé que carregam. Irmão, um dia dentro do calendário foi suficiente para que alguns desacreditassem que Jesus era o Messias. Entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição, houve o sábado do silêncio. No sábado houve um êxodo absurdo. Multidões saíram da cidade santa porque acreditavam que ali era o final da história. Você percebe? Um dia fez com que alguns desacreditassem na promessa. Um dia, quem dirá um ano? Eu não estou dizendo que é fácil permanecer em tempos de crise, mas eu estou querendo trazer à tua memória que a tua vitória não vai vir nesse ano. A tua vitória já veio. Você só tem que acessar, irmão. Você só tem que acessar. A minha vitória vem daquele que criou a eternidade e passeia nela. A minha vitória vem daquele que criou todas as coisas e se diverte enquanto vê a gente dominando sobre elas. Quem é esse, irmão, que até o vento e o mar lhe obedecem? É aquele que criou o mar quando nada existia e disse para o mar: até onde você pode ir? Qual é o teu limite? Vamos ser sinceros, olha para cá. Não faz sentido, sobre qualquer aspecto, se a gente for analisar a criação, não faz sentido conhecermos mais a respeito do espaço, que na verdade ainda não conhecemos nada, do que aquilo que conhecemos em relação ao fundo do mar. Irmão, Deus ele é tão detalhista, a ponto de ter criado espécies que talvez quando Jesus voltar a gente nem vai ter conhecido elas ainda. E ainda assim desenhou cada uma delas com uma característica e uma cor e um desígnio. Existem animais diferentes, existem estrelas que a gente nunca vai conhecer. Existem algumas delas que brilham, mas já morreram há tempos. Mas a gente está há tanto tempo de distância, milhares de anos-luz, que elas morreram há milhares de anos atrás, mas até que a gente perceba que a luz se apagou, elas continuam brilhando no céu. Como tentar questionar um Deus que criou o universo e a Via Láctea e passeia por planetas desconhecidos e criou o universo? Irmão, ele não é um Deus que habita dentro do universo, ele também pariu o universo. Então, enquanto a gente se esforça para construir mecanismos que fazem com que a gente consiga enxergar o que está longe, Deus ele está passeando lá no nosso futuro, esperando a gente chegar. Irmão, existem planetas que emitem som. Você sabia disso? Uma das coisas mais emocionantes que eu vi, qualquer dia desse a gente pode compartilhar esse vídeo aqui, um trecho dele. É um teólogo
que estuda os planetas e as estrelas, e ele pega aquela passagem que fala que todo ser louva ao Senhor, e aí ele vai em algum dos planetas, e sabe o que descobriram? Cada um deles emitem sons. Irmão, toda a criação pulsa. Toda a criação pulsa. Ontem eu estava dormindo e é algo de pai. Toda vez que eu acordo, eu boto a mão para ver se o Benício está bem, se ele está respirando. Alguns vão dizer, cara, que loucura isso. Eu não sei se só eu, mas é coisa de pai. E aí eu fiquei olhando para ele, aí eu botei a mão no coraçãozinho dele e estava lá. Você já parou para pensar por que um coração bate? Porque Deus ordenou que batesse. Deus disse, bata até o dia em que eu disser, that's it. Então está lá o coração de cada um aqui batendo. Você não consegue ouvir as batidas do teu coração, mas ele está aí pulsando. Pega isso, irmão. Você não consegue nem perceber que você está respirando, é algo natural, mas você está aí. É cada segundo o teu pulmão se enche de ar e coloca para fora algo que não serve mais. Assim é a vida de Deus pulsando dentro de nós, irmão. O espírito de ressurreição está pulsando dentro de você. E é num domingo como esse que a gente precisa lembrar que em um momento, quando Deus disse, agora esse espírito trouxe de volta à vida aquilo que estava morto. Irmão, a Páscoa não pode ser um feriado evangélico ou cristão ou religioso que a gente lembra uma vez por ano. A ressurreição acontece todos os dias. Quando você abre os teus olhos e acorda, você tem mais um dia para poder fazer história. A gente está lá dormindo sem consciência do que está acontecendo. Você abriu os teus olhos, é mais um dia para fazer história. Irmão, a gente precisa perguntar em algumas das nossas manhãs, pai, como que a gente vai fazer história hoje? O que você quer fazer hoje? Para onde você vai me levar hoje? Que resposta de oração a gente vai se tornar hoje? Por quê? Porque o espírito de ressurreição, cada um dos seus dias te trouxe de volta para a vida e te mantém de pé. Eu preguei sobre isso na sexta-feira, Gênesis, a palavra fala que Deus criou. Você vai no hebraico, bará, ou seja, Ele não só cria, mas sustenta a criação. Irmão, Deus não só criou você, Deus sustenta você. E se algo dentro de você morrer, existe poder nele para ressuscitar você. A Bíblia diz, aqueles que creem nele, mesmo que morram, viverão. Aquele que crê nele, mesmo que morra, viverá.